Tá? Vamos lá então, pessoal. Vamos dar continuidade aí no controle e garantia da qualidade, então, tá? Opa, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas. Ué, mas tá na hora já, ué. Não tô vendo mais ninguém lá embaixo. Hoje a gente vai falar, pessoal, de amostragem, estatística e curvas analíticas. A gente não vai entrar especificamente na estatística. Vocês já tiveram bioestatística, né, na graduação, durante o curso. Existem modelos estatísticos que são usados pelo controle de qualidade, mas a gente não vai aprofundar isso na aula de hoje. A gente vai falar de, principalmente, amostragem, né? Mas algo que a gente vai se aprofundar mais é a curva analítica, porque um dos principais locais onde o farmacêutico começa a sua trajetória na indústria é no controle de qualidade físico-químico. Então, geralmente tem bastante vaga nessa área. Como eu vim conversando com vocês, essa disciplina tem esse papel, né, de apresentar a parte da indústria para vocês. E, e eu queria começar com essa pergunta norteadora. Ó. Como podemos afirmar que um resultado analítico realmente representa a qualidade de um lote? Imagina só, quando a indústria produz esses milhões de comprimidos ali, ó, que a gente pode ver numa linha de produção, 1 bilhão de comprimidos por mês, por dia. Como que eles conseguem verificar a qualidade deles? Porque não dá para testar todos, vocês concordam? Faz a parte do lote só. Você que trabalha na indústria, também existe esse tipo de amostragem na indústria, onde você trabalha lá. No meu setor não tem não, mas tem. Mas Tem existe. laboratório, existe, tem que ter. Como que é feito lá? Antônio, geralmente, pelo que eu vejo lá, eles pegam um pedaço de chapa de cada etapa mais ou menos, e faz análise para ver como é que está o composto. Sim. Então, digamos que existe um lote de chapas que foram produzidas. E aí eles vão pegar algumas chapas que vão representar quantitativamente, digamos assim, é um número muito menor do que o total que foi produzido, mas esse número consegue abarcar, quando testado, vamos dizer assim, uma projeção do que aconteceu em todo o lote. A mesma coisa acontece na indústria farmacêutica. E tem alguns pormenores, né, dessa amostragem aí com esses vários comprimidos. E, basicamente, esse é um dos objetivos da nossa aula. Ao final dessa aula, você tem que compreender a importância da amostragem. Então, se eu não consigo ter uma amostra que é representativa do todo, eu não consigo avaliar a qualidade do lote como um todo. Isso acontece desde a produção de comprimidos até mesmo quando as matérias-primas são produzidas. Imagina que você tem aquela barrica de 500 quilos com pó da hidroclorotiazida. Você tem que fazer uma amostragem dentro dessa barrica. Você não vai pegar simplesmente da parte superficial. A parte superficial pode estar em maior contato com o ar, por exemplo, e aí quando você faz uma análise desse produto que está na superfície, ele pode ser que te dê um resultado alterado, quanto que aquele produto que está lá no meio ou no fundo da barrica não tem a mesma característica. Então a amostragem é para isso, para criar uma certa homogeneidade representativa do lote, tá? E isso é estatística já. Só que é um conceito, assim, digamos, mais leve da estatística, né? A gente não está usando um software para interpretar os dados. Mas é um dos passos que conduz a uma boa análise no controle de qualidade. Reconhecer os principais erros analíticos. Então, a gente vai, durante a aula, mostrar para vocês alguns erros que podem acontecer. O erro de amostragem é um erro muito comum, é um deles, tá? Interpretar média, desvio padrão e coeficiente de variação. Eu vou só comentar com vocês a respeito disso, porque a gente não vai usar um teste estatístico propriamente dito hoje. A gente vai focar em compreender a curva analítica, tá? O que é essa curva analítica, pessoal? Todos esses testes de controle de qualidade, eles são feitos com base na detecção de princípios ativos dentro dos comprimidos. Existem testes de controle de qualidade que não usam essa abordagem, como, por exemplo, o teste de friabilidade. Já ouviram falar da friabilidade? Friabilidade é o seguinte: o comprimido ele não pode estar muito duro. A força de compressão, se for muito alta, o comprimido não se dissolve. Então,
é esperado que ele seja friável, que ele seja capaz de se desintegrar. Então, o teste de friabilidade não é uma quantificação de princípio ativo, mas é um dos testes do controle de qualidade aplicados a essas amostras que são retiradas do lote. Só que, se a gente for colocar em ordens de prioridade, né, a prioridade maior que é dada aos comprimidos é quantificar o princípio ativo dentro deles. Eles têm que ter, inclusive por questões de segurança, uma quantidade específica padronizada. Já pensou a digoxina de 5 miligramas se ela vem com 10? Qual que é o mecanismo de ação da digoxina? É usada para quem? Muito bem. É um cardiotônico, é usada para pessoas que têm insuficiência cardíaca, certo? Então, quem está com o coração fraco vai tomar a digoxina para que mais cálcio fique dentro das células musculares cardíacas, né, do miocárdio, e com esse aumento do influxo de cálcio no miocárdio, a contração cardíaca ela é mais forte, por assim dizer. Por ter mais contração, o coração vai bater mais. Então, ela é utilizada no paciente que tem insuficiência cardíaca, tá? Qual que é o problema da digoxina? É que a dose terapêutica é muito próxima da dose letal. Então, qualquer problema de intoxicação com a digoxina pode levar às consequências graves, entre elas o óbito, né? Então, imagina você na indústria produzindo os comprimidos de digoxina e a população usa, certo? Se não me engano, tem até no programa Farmácia Popular. Tem ou não tem? Você acha que tem? Não tem não, né? Não? Mas sai muito os genéricos dele, né? É bem dispensada a digoxina. E aí, por conta disso, é um medicamento que traz muitos riscos. Como que a maioria dos prescritores, pessoal, verifica a dose que tem que ser administrada do medicamento? Geralmente é uma tentativa e erro, não é? Vou usar essa dose aqui, se funcionar, você volta um mês depois e me diz se está funcionando, se não, eu aumento a dose. Se vocês verificarem aí na bula do profissional da digoxina, olha que característica interessante. É preciso dosar a digoxina no sangue do paciente para ajustar a dose. Como assim? A digoxina é tão perigosa que você não vai simplesmente testar a dose como comumente é feito. Ah, eu vou te dar um comprimido de 2,5. E aí, se melhorar, tudo bem, a gente mantém essa dose. Aí não melhorou, vou te dar um de 5 miligramas. Então, geralmente é prescrito dessa forma até que o medicamento faça efeito, correto? No caso da digoxina, previsto na bula, para que você ajuste a dose do medicamento, é necessário que ele seja quantificado no sangue do paciente, porque aí ele já passou pelo metabolismo de primeira passagem hepático, já se distribuiu no sangue do paciente. Tudo por conta dessa margem muito curta entre a dose terapêutica e a dose letal. Quem é que faz isso? Vocês já viram alguém que dosa digoxina no sangue para ajustar a dose? Então veja a importância do controle de qualidade nessa hora, porque se esse medicamento, que é tão perigoso como nós estamos percebendo, que precisa ser verificado no sangue do paciente para ajustar a dose, sair da indústria com uma concentração maior de princípio ativo. Não é complicado isso acontecer? Então, como havia comentado com vocês, né, por ordem de prioridade, né, as determinações da concentração de princípio ativo nos comprimidos vai ser o foco da aula de hoje. A gente vai trabalhar bastante nisso aí e depois vamos poder fazer algo semelhante no laboratório. Boa noite, sejam bem-vindas, meus melhores alunos. E essas informações, pessoal, vocês vão verificar, né, quando a gente estiver falando da curva analítica, o coeficiente de correlação, que está diretamente associado a esses testes físico-químicos para quantificação. E essas informações, você, enquanto farmacêutica e farmacêutico, podem usar para tomada de decisão no controle da qualidade. Então, o que acontece na indústria farmacêutica, pessoal? Ela é feita, a qualidade, né, é feita em conjunto, vários setores trabalham unidos para manter a qualidade do medicamento. E muitas horas as decisões têm que ser tomadas.
Então, se você verifica, por exemplo, que existe uma não conformidade num lote de medicamentos, isso tem que ser comunicado e as medidas adequadas têm que ser tomadas, né? Muitos de vocês já trabalham em drogarias e frequentemente sai aquele alerta na mídia e isso impactua lá no serviço de vocês, porque aí vão recolher um lote de losartana. Não acontece frequentemente isso? Ah, vão recolher um lote de algum produto. Por quê? Porque são desvios da qualidade que acabam acontecendo, são percebidos ou pelo próprio controle de qualidade da indústria ou pela fiscalização que a Anvisa faz nesses locais. Então eu pergunto, imagine que uma indústria farmacêutica produziu 1 milhão de comprimidos de paracetamol. Será necessário analisar os 1 milhão de comprimidos para saber se o lote possui qualidade? Como a gente tinha comentado antes, não, né? Imagina, pessoal, o que são 1 milhão de comprimidos? Eles estão todos lá produzidos, são encaminhados para uma esteira, depois são armazenados ou transportados já prontos para um local onde eles vão ser colocados no blister e na caixa, né? Pode ser que aconteça em outro local. O comprimido pronto viaja aí de navio, vem para o Brasil, para aí ele ser colocado, acondicionado na caixa, né? No blister e na caixa. Então tem que ser feita uma amostragem desses comprimidos. Eles vão ser coletados, né, aleatoriamente, com uma distribuição aleatória, para que eles, ao serem analisados, deem uma noção adequada, né, do comportamento do lote. O que é esse lote que a gente está comentando tanto? Ó? É uma quantidade definida de produto fabricada em um mesmo processo, utilizando as mesmas matérias-primas, os mesmos equipamentos, as mesmas condições operacionais, esperando-se que apresente características homogêneas. Então, a mesma quantidade de matéria-prima foi utilizada no mesmo misturador, que passou pelas mesmas análises físico-químicas, as análises de matéria-prima quando entrou em quarentena. São basicamente, né, os mesmos operadores envolvidos, então tudo isso é um lote. E ele é feito dessa forma justamente para que ele seja homogêneo, para que ele não tenha diferenças entre eles, porque isso gera rastreabilidade. Se tiver algum problema que for detectado nesse lote, ele consegue ser recolhido, por exemplo, como acontece frequentemente. Aqui eu trouxe até um recorte de uma notícia mais recente. A Anvisa determina a apreensão de lotes falsificados dos medicamentos Rybelsus e Ofev. Então pode ser que você encontre esse tipo de problema, né? O medicamento foi falsificado, está lá naquela caixa, aí ele está sendo comercializado e, na verdade, a Anvisa detecta, né, que são medicamentos falsos, podem ter desviado uma carga, por exemplo, né, de medicamento. Esse tipo de contrabando está acontecendo muito atualmente, né, com quem? Monjaro. Está vindo de onde esse trem? Paraguai. Do Paraguai. China, Japão. Não, tem uns que já vem na E a galera tá seringa. falando que a da China é melhor que Barra Mansa. Vende na seringa geral. Então, divide a dose. mas aí, Dois e meio, assim, já vem na será que nessa seringa não pode ter água? Pode, com certeza. Tem qualquer coisa. Não é, Paola? Brasileiro bem O Brasil, aqui é Brasil, né, cara? É que ele fala nos efeitos placebo. Nossa, emagreci tanto tomando monjaro, é água. Mas tem gente que vende tipo, por um preço assim muito barato e tem lugar que é tipo caríssimo. Vocês acompanharam as notícias em Volta Redonda que teve uma influencer aí que deu um problema, que cataram lá dentro do avião, meu irmão, no aeroporto. Ela estava saindo fora com o passaporte de solteira, porque o de casada, ela tinha 2 passaportes, porque ela era solteira e estava casada. Essa influência de Volta Redonda, eu não conhecia. Conheci porque a notícia saiu envolvendo medicamento, mandaram para mim. Aí ela conseguiu chegar lá, dar entrada na passagem e tudo, só que com um passaporte de solteira. Quase que ela escapa, ela estava indo para a Holanda viajar. É porque ela postou na rede social que tava indo, porque se ela não tivesse postado, não ia pegar ela. Não, minha amiga, a Polícia Civil fica atrás, e aí já estava sendo investigada. Mas só que o pessoal falou que ela postou. mas Postou? Que ela tava indo viajar. Ah, que bom, Por né? isso que pegou ela. Tá vendo? E vocês ficam Mas ela postando. tava indo viajar com Hã? Ela tava indo... Não, ela era uma contrabandista e revendia esses monjaros em Volta Porque ela Redonda. armazenava no lugar errado, não deu inadequado. Eu vou falar já. O quê?
É, Paola, deixa quieto. O que rola? O que rola, pessoal? Esse Monjaro tem um controle de qualidade. Esse Monjaro, entre aspas, né? As marcas de Monjaro paraguaias, elas são... A qualidade delas é controlada por uma espécie de Anvisa lá. Por que eles não são vendidos no Brasil? Não só o Monjaro, como os hormônios também da Landerlan e outros lá no Paraguai, isso aqui não aceita. Exato. E o padrão lá para eles tá na lei. Sim, eles têm a Anvisa deles lá. Só que por que não é vendido aqui? Porque para um medicamento entrar no mercado, ele tem todo um processo regulatório, Hudson, que é caro pra caramba para conseguir fazer isso no Brasil. Eles não vão querer pagar isso. Por que essas marcas foram todas para o Paraguai? Você vê que a variedade, né, é muito grande lá no Paraguai. Justamente porque o Paraguai está virando esse paraíso fiscal, não paga imposto, tudo é mais fácil, tudo é mais simples. Várias indústrias brasileiras estão indo para o Paraguai. Agora, o Monjaro, para conseguir ser comercializado aqui, ele passou por todo esse processo. Investiu muito na parte regulatória, comprou, vamos dizer assim, direitos, né, de ser comercializado no Brasil. E tem toda uma área da farmácia também dentro da indústria, né, que são os assuntos regulatórios, que sempre falta farmacêutico, para colocar o medicamento no mercado aqui. Aí os outros vão simplesmente atravessar a fronteira e ser comercializados? Não tem como. O país tem que assegurar que isso não aconteça, né? Certo? Porque boa parte desse preço alto do Monjaro no Brasil é para reaver o que foi gasto em todo esse processo regulatório aí também. Concorda? Mas não dá para questionar a qualidade dos medicamentos que são verificados pela Anvisa lá do Paraguai. Eles têm qualidade também. Já, eu não sei quem me falou, teve algum medicamento que acho que foi retratutida, que eles não que tá no padrão, só que a Anvisa não quer fazer o teste para poder liberar para o Brasil. Então, é a Ele é questão, menos agressivo do que o Monjaro. é a questão regulatória. E passar por essa questão regulatória para muitas indústrias é complexo. Imagina você pegar uma indústria alemã, você coloca o representante dela aqui no Brasil para conversar com o pessoal da Anvisa. Aí já dá problema. Aí tem que contratar um escritório aqui. Aí já gasta dinheiro e assim vai. Então, por ser burocrático, foi melhor o cara levar para o Paraguai e vender lá. Mas é porque o povo aqui no Brasil não pode ter dinheiro extra, né? É. Qualquer coisa quer vender, daqui a pouco tá vendendo até a mãe. País em Aí crise. vai pro lugar onde vende o negócio por metade do preço. O pessoal tá posando no grupo do condomínio, vendendo Monjaro. Nossa, olha só, cara. Não, Caraca. porque lá no Paraguai, eu fui ano passado. E aí tem dias que o dólar cai. Então, tipo assim, hoje tá 2,50, amanhã tá 2,16. Aí no outro dia, 1,80. Aí já muda o Então, eles preço. tão, tipo, trocando o preço do dólar. Aí tem gente que aproveita, tipo, vai nessa queima de TikTok, já tá lá perto da fronteira, lá em Foz, por exemplo. Aí atravessa a fronteira de pé, porque é uns 40 minutos andando, atravessa de pé, volta de pé, aí você não tem que dar explicação pra nenhum guarda nem nada, porque eles só param no van e carro, e aí fazem. E aí, cara, você tem um problema, porque como que você vai assegurar que houve toda aquela cadeia de frio, né, dele chegar Duvido. de lá até aqui? E lá fica mais barato por conta disso, você tem mais medicamentos concorrendo, E tem concorrentes. vários shoppings lá, né? São vários shoppings. E aí você vai entrando nos lugares bem esquisitos, parece que é Índia aqui, né? E isso porque a gente não discutiu o que o uso indiscriminado, o uso irracional desse Monjaro não está fazendo com as pessoas também, né, cara? Porque os impactos disso a gente vai ver daqui uns 10, 12 anos. Já tá tendo agora. Agora que tá mais na moda, ninguém tá se importando. Ninguém se importa, né? Então, mas é porque não pesquisam, porque já tá tendo agora. Tem um parente que tomou, emagreceu, parou, engordou de novo. Igual de jogo. Não fazer retrato alimentar, não faz academia, não faz nada, quer tomar as coisas, não tá fazendo dieta. O pessoal acha que remédio é igual bariátrica. Tem gente que faz bariátrica que acha que nunca Acabou mais só vai bariátrica. engordar. Tem gente que vence até a própria bariátrica, né? Vence, E engorda de vence. novo. Olha isso, a gente mora, tem gente que fez bariátrica que tá 2 vezes, 3 vezes, Ai. engorda de novo. E toma suplementação pro resto da vida. Os outros acham que é só fazer bariátrica, gente, não é assim, não. Você tem que tomar suplementação pro resto da vida. Um pedaço do seu estômago vai embora. Aí, minha menor aluna, pensa, a bariátrica cortou um pedaço do intestino.
Sim. Esse pedaço do intestino é essencial para a absorção do fator intrínseco, Aí você toma o resto com a da vitamina vida. B12. A pessoa não absorve mais, ela tem que suplementar o resto da vida a vitamina B12. Corta o intestino? Corta. Faz Bypass. O Matheus Ceará, sabe o que é? Ele fez isso e ele falou na manchete do banho quando ninguém fazia isso. Não é destino, não. Que até não consegue nem segurar de cara. Falou intestino, né? Intestino corta. Corta um pedaço do intestino. Não é só o estômago, não? Não. Tem que sair um pedaço do intestino, pessoal. O que que rola com a vitamina B12? É onde absorve vitamina, por isso o toma. Nossa, eu achei que era só estômago. Ó, no estômago aqui, pessoal, e nesse pedacinho do intestino aqui, ó, isso aqui tem que sair. É onde incha. Isso aqui é o que sai. O estômago, no estômago, o pH é ácido, bem ácido. Tem uma enzima que promove a digestão das proteínas no estômago, a pepsina. Daí que veio o nome do refrigerante Pepsi, por causa da pepsina. Nossa, não tinha isso aqui. É. Antigamente, refrigerante Aí o que acontece? As proteínas são digeridas aqui. Beleza. O estômago produz um negócio que chama fator intrínseco. O que é esse fator intrínseco? Ele se liga à vitamina B12. Então, quando ele está ligado na B12, essa parte aqui do intestino absorve o complexo que é formado. Só assim que a B12 é absorvida. Se você tira essa parte, você não consegue mais absorver o fator intrínseco com a vitamina B12. Se você tiver a B12 e não tiver fator intrínseco, você não absorve a B12. E se você tiver fator intrínseco e B12, mas não tiver essa parte do intestino, você também não absorve a B12. Então ela tem que ser suplementada via intramuscular ou sublingual. A intramuscular é a mais em conta. Sublingual caríssima. É. E adianta ele fazer a suplementação pela via oral? Não adianta, porque ele não tem a parte do intestino que absorve o fator intrínseco mais a vitamina B12. Então, vejam como que esse negócio é agressivo, muitas vezes por conta da estética. O estômago vira uma pera. Aí você vai comendo, vira um melão. Quando você vê, tá igual melancia de novo, não tinha mais. E aí, não só isso, tudo que você vai se alimentar depois vai ter uma menor absorção. Então, você vai ter menos vitaminas, menos tudo. Problemas com... Como é que chama? Não, como que chama quando a pessoa come muito? Aí não é refluxo. Tem um nome pro bariátrico isso. Dumping. Dumping. Ele vai ter dumping em todas as refeições, praticamente. Ele já não vai poder comer em qualquer lugar. No começo, você não pode comer uma série de alimentos. E aí você vai fazendo tipo uma reeducação alimentar, vai comendo caldo, e depois vai passando para coisas mais sólidas, né? E aí eu sei que no começo, mesmo se você tentar comer muito, você acaba voltando. Dumping. Porque não cabe no estômago, porque tá pequeno. Exato. E aí, pessoal, nesse sentido, ó, falando do controle de qualidade aí, o Monjaro e tudo mais, né, a bariátrica, já revisitamos até essa questão do fator intrínseco e vitamina B12, mas voltando lá no Monjaro, mesmo aqueles produtos semelhantes, né, que estão sendo comercializados no Paraguai, eles passam pelo controle de qualidade deles e quem aprova ou reprova é o lote do produto, tá? Então, nesse lote, você tem que recolher parte dele para armazenar e ele fica lá na fábrica, ele é enviado para a Anvisa para ser analisado quanto à sua qualidade. Ele fica uma prova lá, né, do que teve dentro daquele lote. E quem regulamenta a amostragem na indústria farmacêutica? Ó? A gente vai passar então pela parte de amostragem aqui, e aí eu queria registrar essa RDC 658 de 2022, porque a amostragem, uma técnica de amostragem adequada, é uma exigência das boas práticas de fabricação que está nessa RDC. Tem muitas legislações, pessoal, que vocês viram quando estudaram deontologia, mas na deontologia não dá para abarcar todas as legislações que impactuam na farmácia. A Jéssica faz uma curadoria, digamos assim, das principais, a portaria 344, por exemplo, não pode faltar. A RDC 40 dos antibióticos, 40 ou 20? 20, né? Eu acho que é 20. Falou também das receitas. Então. Porque a gente fazia muito trabalho. Então.
Aí cada grupo ficava com... Não dá para colocar, por exemplo, essas legislações específicas da indústria na disciplina. Fica muito maçante para vocês. Então, meio que a gente trabalha um pouquinho de deontologia na disciplina também aqui. Então, se você tem interesse de ir para a parte de indústria, né, essa RDC 658 não pode faltar dentro dos seus estudos para participar de um processo seletivo, etc., né? Ela estabelece as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamentos e determina que a amostragem seja realizada por pessoal autorizado, ó. Existam procedimentos escritos e aprovados, que é o POP, certo? As amostras sejam representativas do lote, todas as etapas sejam registradas e rastreáveis, e os planos de amostragem sejam baseados no gerenciamento de riscos. Então, essa RDC, a 658, a 2022, determina que a empresa deve realizar a amostragem de forma controlada e documentada como parte obrigatória do sistema da qualidade. Na aula passada a gente falou disso, né? Dessa documentação. Se não foi documentado, não existiu. Aí eu aproveito para lembrá-los dos estágios. Vocês têm que ter os documentos dos estágios bem organizados, porque se não foi documentado, não existiu. E vai ter um momento ao longo desse semestre que eu vou ir pedindo para vocês trazerem para verificar como é que estão esses documentos de vocês aí e deixar tudo ajeitado para a colação de grau de vocês no final do ano. Ou no ano que vem. Tá? Então, como é que a amostragem deve ser realizada? Ó, na RDC 658, ela diz que ela tem que existir. Mas aí vem a instrução normativa 131 da Anvisa, ó, ela complementa essa RDC e apresenta diretrizes específicas para a amostragem de matérias-primas e materiais de embalagem, incorporando recomendações do PICS, Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme. Essa instrução normativa aborda então os aspectos ó, de planejamento da amostragem, qualificação da área de coleta, prevenção da contaminação cruzada, abertura e fechamento de recipientes, como é que eles têm que ser abertos, como é que eles têm que ser fechados. Imagina aquela barrica com 600 quilos de comprimido. Eu vou abrir para fazer uma amostragem, pô, eu tenho que abrir e fechar corretamente para que não haja uma contaminação, né? A identificação das amostras, já pensou, cara? Você recolhe essas amostras, coloca num recipiente e não identifica nada. O que adiantou você fazer a amostragem, né? Os equipamentos que são utilizados, treinamento dos amostradores, preservação da integridade da matéria-prima. Então, como um resuminho aí, ó, a RDC 658 determina que a amostragem deve existir, estabelece os seus princípios, e a Instrução Normativa 131 detalha como a amostragem de matérias-primas e materiais de embalagem deve ser executada na prática. E aí vai depender do tamanho do lote, a quantidade de comprimidos que vão ser amostradas, tá? Aí tudo está lá na Instrução Normativa que vocês só precisam saber que esse negócio existe, não precisam decorar essa questão para as provas que a gente vai ter, não. O que é uma amostra representativa? Ó, ela é aquela que reflete com fidelidade as características do lote ao qual foi retirada. Então, ela tem que ser capaz, né, de representar o lote a que ela pertencia. Uma amostra representativa é aquela que reflete com fidelidade as características do lote do qual foi retirada, então. Beleza? Ela deve representar todas as unidades do lote, ser coletada segundo o plano de amostragem. Basicamente, aqui, seguir a instrução normativa que eu mostrei para vocês. E por que essa representatividade é importante? Imagina um lote ó, de 500 mil comprimidos. Aí eu coleto apenas os comprimidos da superfície do recipiente. Não foi uma amostragem representativa do lote. Foi. Mas se esses testes são feitos antes da liberação, da comercialização dele, como é que só depois identifica o primeiro? É porque pode ser que esses lotes tenham sido testados e avaliados, né, quanto à garantia da qualidade deles dentro da indústria e não apresentaram problemas. Se eles fizeram uma amostragem, por exemplo, como eu estou mostrando aqui, ó, pegaram comprimidos apenas da superfície do recipiente, você concorda que se eles estão na superfície, eles estiveram no final da fabricação? Se eu fizer a amostragem, então, só dos da superfície do recipiente, eu só tenho uma ideia do final da fabricação. E os do começo, como é que estavam? Não sei. Então, olha que exemplo interessante. Uma amostragem incorreta gera resultados não confiáveis, e aí depois que o medicamento está no mercado, identifica o erro. Então, dentro da indústria, eu não quero aqui excluir todas as possibilidades, né? Mas essa é uma boa explicação
do porquê existem esses erros pós-comercialização. Mas esses testes, por exemplo, foi liberado a comercialização e apresentou algum erro. É notificado? A indústria é notificada, sim. Ou, por exemplo, 2 ou 3 lugares identificaram, eles começam a fazer os testes. Exatamente. Se a partir do momento que são encontrados problemas, né, efeitos adversos com esses medicamentos, essas provas, né, são revisitadas, todo o processo físico-químico é realizado novamente, e aí, porventura, encontram esses erros. Mas vai ter gente que vai trabalhar com má fé, vamos dizer assim, isso que eu quis dizer com não excluir todas as possibilidades, né? Vai ter gente com má fé que sabe que o lote está ruim e mesmo assim comercializa? Com certeza há no mundo. Não conheço ninguém, mas certamente há pessoas assim no planeta, né? Quando tem algum lote errado lá, minha esposa é obrigada a recolher. Então, Lá no lugar que ela trabalha. vocês viram agora as entrevistas do Dr. Fauci lá nos Estados Unidos, relacionadas àquela época de alguns anos atrás? Não? Não estão por dentro? Ele está sendo... Fauci, isso, ele está sendo sabatinado lá no Senado por conta das decisões que ele tomou no cargo que ocupava, que impactaram no mundo inteiro. Ele agiu de má fé em vários pontos lá, só que ele está invocando a quinta emenda americana lá, que ele não pode produzir provas contra si mesmo, né? Mas é problemático, existem pessoas assim em cargos que têm um grande impacto de decisão. Então, não dá para excluir essa possibilidade também, de que a indústria veja que está errado e, mesmo assim, comercialize. Quando dá o problema, é detectado, e quando não é detectado... Vocês lembram da pílula de farinha? É um negócio antigaço. O anticoncepcional que ficou famoso no Brasil por ser pílula de farinha, que não funcionou. Tanto de gente que engravidou. Tem uma professora nossa que falou, mas essas pessoas que engravidaram foi... Como é que fala? Receberam? Não estão recebendo? A indústria tem que indenizar, porque se ficar comprovado que... Não, até eu acho que na idade da criança. Porque foi um filho da indústria, né? Que não fez um anticoncepcional de farinha, para vender. Então, esses erros de amostragem aí, pessoal, que eu estou focando isso na aula porque parece que é banal, mas não é. Você tem que revirar aquela barrica toda para pegar comprimidos do fundo da barrica, depois do meio e da superfície, entendeu? É complexo. Essa amostra, então, representa o lote se eu pegar só da superfície? O que vocês acham? Que não, né? Uma amostra inadequada pode levar à aprovação de um lote defeituoso, que é o problema que você compartilhou com a gente, ou à reprovação de um lote conforme. Porque muitas vezes o lote está conforme, se eu fizer a amostragem adequada. Só que se eu pego só os últimos 3 comprimidos, que são os últimos 20 comprimidos que estão lá na superfície, pode ser que neles eu tenha um desvio que reprova o lote. Por isso que eu tenho que fazer a amostragem. É para o bem de todo mundo, para o bem do paciente, entendeu? E a indústria também tem uma vantagem, né, de fazer uma boa amostragem. Por quê? Porque eu posso ter desvios desses últimos comprimidos, ou lá nos primeiros comprimidos, entendeu? Boa noite, mestre. Quais são os principais erros, então, da amostragem? Nem todo erro ocorre durante a análise laboratorial. Muitos problemas surgem antes mesmo do ensaio começar. Então, a coleta em local inadequado, número insuficiente de unidades, identificação incorreta da amostra, contaminação durante a coleta, troca de recipientes, armazenamento inadequado, tudo isso atrapalha o processo. Pode atrapalhar o processo, né? E esse erro na amostragem é igual a um erro na decisão sobre a qualidade do lote. Então, o farmacêutico que guarda consigo um elevado conteúdo técnico, né? Nós somos técnicos, vamos ser responsáveis técnicos, nós tomamos decisões. E a gente precisa desse conhecimento aqui para tomar as decisões, porque aquilo que vai orientar a decisão de vocês, vocês já adquiriram ao longo do curso. A questão é sustentar essas decisões com conhecimento, né? Então, se vocês entrarem na área da indústria, vocês vão ser capazes de aplicar esse conhecimento adquirido para fazer essa tomada de decisão. E aí depois vem os erros analíticos. Após a coleta correta, inicia-se a etapa analítica. Os erros podem ser classificados em erros sistemáticos, aleatórios ou erros grosseiros. Então, como eu comentei com vocês, o farmacêutico tem uma boa entrada, né, na parte analítica da indústria. Precisa de gente em diferentes turnos para ficar fazendo as análises físico-químicas desses medicamentos.
tanto da matéria-prima, tanto das etapas de produção, quanto do produto acabado. Análises, inclusive, microbiológicas. O ar da sala, do local da indústria em que está sendo manipulado o medicamento. O ar da sala dos misturadores. Eu preciso monitorar a umidade, eu preciso monitorar contaminações. Então, tudo isso tem que ser avaliado 24 horas, enquanto a indústria está funcionando. Exemplos de erros sistemáticos aí para vocês. Produzem desvios sempre na mesma direção, normalmente relacionados à calibração, método e equipamento. E aqui eu vou voltar em algo que a gente comentou na aula passada. Qual que é a diferença de calibração e verificação? Calibração uma empresa certificada faz. É caro. Verificação, você vai pegar o peso e vai ver se está batendo. Isso. Senão você vai colocar calibrado. No exemplo da balança, você vai ter os pesos padrão e todo dia antes de usar, você vai fazer a verificação da balança, né? É pH-ômetro. Ele também tem isso, ele tem uma solução de pH 4 e pH 7. Aí você faz a verificação dele antes de usar. Muito bem. Na manipulação. Foi com você que ela aprendeu? Não, eu falei pra ela que ela trabalha. Ah, tá. Mas é exatamente isso. E olha que interessante, pessoal. Imagina que você está lá com esse pH-ômetro, não está encontrando os resultados adequados, aí você solicita na farmácia de manipulação que o equipamento seja calibrado. É caro calibrar, certo? Quando o equipamento volta da calibração, ele está apresentando os mesmos erros. O que vocês acham que pode ter acontecido? Pode ser um problema lá no seu reagente que você usou para fazer o pH 4 e o pH 7? E aí, olha como é que o erro era muito mais barato. Se você trocar o seu reagente, que é o padrão lá de pH 4, você resolveria o problema, nem precisaria ter mandado para calibração. Outra questão de trabalho, foi o moço para coletar água da osmose, para fazer o certificado biológico, tudo mais. Nunca dava desvio. Aí, um belo dia, chegou o resultado e deu negativo. Aí, gente, o que aconteceu? Porque sempre dá ok. O moço, na hora de coletar, assim, duas mangueirinhas. Uma para descarte e outra que você vai coletar. Ele coletou a água do descarte. Então, claro que nossa água deu... A gente tomou um susto, porque depois que eu marquei a água da osmose, com o aparelho da osmose, ele dinheiro. E foi Claro. o cara que coletou errado. Depois ele coletou nova, o outro, a pessoa veio coletar e deu certinho. Mas a gente tivesse que trocar todo o aparelho. Pois é. E poderia ter acontecido se não tivesse percebido isso, né? E no exemplo que eu dei de mandar o equipamento para calibrar, pensem como vocês vão perder dinheiro se vocês forem o dono do negócio, né? De que teve um funcionário que mandou calibrar um equipamento, sendo que o problema era um reagente de 2,50 que podia ter trocado. Então vejam como é que esse conhecimento é interessante. Erros aleatórios ocorrem de maneira imprevisível, decorrem de pequenas variações experimentais. Então a energia elétrica varia. A lâmpada, por exemplo, do meu projetor já não ilumina mais como no primeiro dia que eu usei. Ela vai perdendo sua capacidade, né? E assim são os equipamentos, assim são os detectores também que existem no laboratório. E os erros grosseiros, falhas humanas, troca de amostra, erro de pesagem, erro de transcrição. Então, os operadores envolvidos, se eles não tiverem capacitação adequada, eles também estão sujeitos a erros. E o controle de qualidade e a garantia, eles, no controle é mais a parte físico-química, né? Mas a garantia tem como finalidade prevenir esses erros, reduzir, né? As boas práticas lá da RDC 658 permitem reduzir significativamente esses desvios. Então, vocês na indústria vão ter que estar preparados, né, para redigir os POPs, atualizar esses POPs, fazer treinamento contínuo. Vocês vão dar treinamento em qualquer setor em que vocês estiverem, seja na manipulação, na indústria, no varejo. Vocês vão treinar os colaboradores desse setor, né? No laboratório de análises clínicas também. Se alguém aí gosta dessa área de análises clínicas, quer seguir nisso? Que isso, mestre? Eu acho engraçado que a gente fala com o pessoal da biomedicina, todo mundo é apaixonado por análise. É. Quem não é da estética, nossa, o olho brilha. Eu, gente. Mas eu convivo com aquilo 24 horas por dia. E geralmente, quando tem disponibilidade de estágio, tipo do CIE, é dentro de um laboratório de análise. Aí acaba mostrando. É mesmo. Verdade. Então, equipamentos calibrados, como eu falei para vocês, e os métodos validados. Rastreabilidade, controle ambiental e revisão dos registros. A qualidade de um resultado analítico começa muito antes da análise laboratorial. Então, só de calibrar e treinar os operadores de vocês estão
impactando positivamente na questão da qualidade. E aí, brevemente, né, comentando sobre o tratamento estatístico dos dados, ó, eu consigo, com uma única análise, e essa única análise ser suficiente para afirmar que um medicamento possui qualidade? Não tem como, né? São feitos vários testes. Dando aula de farmacologia para o pessoal que trabalha nos hospitais, né? A gente tem muito aluno que é técnico de enfermagem e tal. Eu estou dando aula de farmacologia para enfermagem. Aí eles falam sobre a questão de administrar um medicamento, por exemplo, num paciente que tem uma sonda uma sonda enteral, como é que chama? GGT? Não, tem GGT também. GT? Tem. Já associei isso aí. Então, aí, cara, nessa hora surgem exemplos mirabolantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. O paciente tem dificuldade de engolir, pega o medicamento, põe num copo hoje, para ele dissolver nessa água, para ele ser administrado amanhã. Eles fazem isso? Eu tive esse mesmo choque quando me contaram. Não é que eles fazem isso, vamos dizer assim, o médico orienta a fazer isso. Sacou, Hudson? Ué, nós já falamos. O que vocês acham disso? Onde eu trabalho, não é. É jogar dinheiro Uma fora. receita. É literalmente jogar dinheiro fora. Fica pior. Eu tive o mesmo choque. Nossa, Chegou uma receita pra mim ontem de um querido mandando tomar macrodantina SOS pra paciente. Senta aqui, ó. Senta aqui, Pedro. Senta aqui, ó. Tá aberto. É, ventilador. Tá aberto. Senta aqui, aqui tá fresquinho. Coisa. Tem foto. Ô, coisa? É o apelido dela, coisa. Ah, é? Todo mundo de coisa. Ela não gostou, não. Não, é só todo Conta. mundo de coisa. O que chegou pra você? Macrodantina SOS toda vez que a paciente tivesse relação sexual, porque ela tava com infecção urinária de recorrência. Meu Deus do céu, cara. Já viu macrodantina SOS? Não, essa é a primeira vez macrodantina SOS. Mas aí quando é o SOS? Hã? Quando é que é o SOS? Toda vez que a paciente tivesse relação sexual, porque ela tava tendo infecção de urinária de recorrência. E tem foto, não tá mentindo, tem foto do CRM desse vídeo da macrodantina. Olha aí. Que é outra, semana passada, recebi pra tomar, acho que foi Meloxicam ou Meloxicam, com meio copo de leite. Olha só. Porque o paciente já tem problema gastrointestinal, aí falaram pra ele, o médico escreveu na receita, tem foto também, meio copo de leite pra evitar azia. Tá vendo? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Legal. Agora, essa de deixar o medicamento no copo. Então vamos dizer assim, toda vez que administra o medicamento, ele já ficou 24 horas num copo com água. Vocês acham que vai surtir efeito? Eu falei com os alunos lá da enfermagem que isso são relatos deles com o que acontece com os pacientes que eles fazem home care, né? Os pacientes. Isso acontece em hospital, não acontece? De triturar o medicamento e colocar na comida. Triturar o medicamento, dissolver na água e... É, acontece. Não estou dizendo que isso é comum, mas vamos dizer, em casa. Mas triturar no hospital, um colega que é técnico de enfermagem também, que já é antigo na profissão, ele falou, Antônio, tem um pilãozinho já pronto para fazer para triturar os medicamentos para poder... Tem ou não tem? Tá vendo como é que eu não estou mentindo? Aí pensa, esse pilãozinho usa para todos os pacientes. Todos os medicamentos vão para ele. Olha usando chamada de maconha. E o omeprazol, que é você, paciente que tem insônia, igual a Jéssica falou. O médico prescreve, ele solta gasto. Aí como você faz o omeprazol, cápsula e insônia? Não faz. Por quê? Porque o pH ácido estomacal já degrada o omeprazol. Por isso que ele tem que ser tomado antes do café da manhã. Então, eu tive que dar. Agora imagina você tritura ele. Você não consegue nem triturar o omeprazol. Porque nem a cápsula, então, Sim, o médico não raciocina também. complicado. Mas eu Tem que mudar é a comida. você acha que... O pior é médico recém-formado, porque, tipo, fiquei 2 anos, né, fazendo estágio lá na farmácia do hospital, e assim, é médico que acabou de sair. Não, mas é médico que acabou de sair, ele deveria ter tudo ali na mente pra ontem. E aí chega discutindo lá, meu amigo, não tem como, não dá. Ah, mas por quê? Eu falei, colega, você se formou? Ah, me formei, não tem como.
Então vejam que quando os testes são feitos na indústria farmacêutica, não é com o comprimido partido ao meio. Os testes clínicos são feitos sempre com o comprimido inteiro. Os testes de controle de qualidade são feitos com o comprimido inteiro. O teste de friabilidade, o teste de dissolução é feito com o comprimido inteiro. Não é com meio comprimido. Imagina o tanto de gente que não parte comprimido que tem revestimento. Que eles são de liberação controlada. Direto, né? Então, pessoal, uma única análise não é suficiente para afirmar que um medicamento possui qualidade. Várias análises têm que ser feitas e elas são tratadas estatisticamente, ok? A estatística entra como ferramenta para fazer comparação entre os valores que são obtidos nesses testes, tá? Por que ela é utilizada, então? Os resultados obtidos em laboratório raramente são exatamente iguais. As coisas mudam, os equipamentos mudam, os lotes mudam, o fabricante muda. O fabricante dos insumos farmacêuticos ativos e dos outros insumos farmacêuticos, eles mudam. E aí isso precisa ser retestado, reanalisado, né, para garantir a qualidade. E aí os resultados não são iguais, mas eles têm, se eles estiverem próximos, estatisticamente falando, isso é o suficiente. Entenderam? Como é que eu meço essa proximidade? É com a estatística. Isso ocorre devido a pequenas variações que estão por dentro do próprio processo. Então, a estatística permite avaliar a confiabilidade dos resultados, quantificar a variabilidade das análises, identificar tendências e desvios, comparar resultados com especificações e apoiar decisões sobre aprovação ou reprovação de lotes. A gente não vê na legislação que o medicamento pode ter de 98% a 105% da concentração? É isso? Esse valor mesmo? Essa proporção? Por que é 95 a 105 ou 98 a 102? É a margem de erro. Esse erro é medido na estatística. Então, não tem como você ter sempre, toda vez, um medicamento com 100% princípio ativo quantificado. Pode ter uma variação e é aceitável, tá? Então, no controle de qualidade, decisões não são tomadas com base em um único resultado, mas na análise estatística de um conjunto de dados. Vai matar vocês aprender estatística? Não. Quando vocês estiverem com a necessidade de aplicar esses testes, uma revisão que vocês fizerem já vai ser suficiente para vocês se habilitarem, vamos dizer assim, a interpretar os dados estatísticos. Hoje em dia, principalmente com a inteligência artificial, você pergunta para ela, ela te explica como é que faz. Às vezes ela até faz a estatística para você, se você quiser. De tão avançado que o trem está, né? Então, na rotina do controle da qualidade, ó, esses parâmetros são utilizados para precisão de métodos, repetibilidade dos ensaios. Veja que se eu tenho um teste para verificar a concentração de paracetamol em comprimidos, ele tem que ser feito sempre da mesma forma. Tem que ser um teste robusto. Tem que ser o teste em que a minha menor aluna consegue e o Pedro também consegue realizar. Se eu mudar o operador, não interfere nisso, porque o teste é planejado para ser robusto, para resistir a essas mudanças. Ele tem que ser feito no carnaval e no final de ano, com a mesma capacidade de detectar a concentração de paracetamol, entendeu? Isso é a robustez, né? É a repetibilidade dos ensaios. Por lote de medicamentos. Ah. Isso. Ele é desenvolvido para cada medicamento especificamente. Eu trouxe um exemplo para você, que é a página da farmacopeia do paracetamol. Então, todos esses medicamentos que existem no Brasil, se não estiverem na farmacopeia brasileira, estarão na farmacopeia dos Estados Unidos, que é a USP, né? United States Pharmacopeia. E aí... Isso é padronizado para aquele medicamento. Lá está descrito como que o medicamento, quais as características dele, como você faz o controle da qualidade dele, entendeu? Se a indústria ela pode usar um método diferente desse que está descrito na farmacopeia, mas para isso ela precisa validar esse método. E esse método tem que ter todas essas características aqui. Tem que ser um método sensível, específico, preciso, exato, que tem um limite, tem a linearidade, que é o que a gente vai discutir quando a gente estiver falando da curva analítica,
tem que ter um limite de quantificação, um limite de detecção e o método tem que ser robusto. Isso é validar um método analítico. Então, as indústrias precisam investir muito nessa etapa, porque depois de validado, esse teste vai ser usado para o medicamento. E a Anvisa vai lá ver os registros dessa validação para saber se o seu método é adequado para quantificar o paracetamol no comprimido. Porque se não for, a população está exposta a riscos. Existe uma chance muito grande de que dessa indústria saiam lotes de paracetamol cuja concentração é maior ou menor do que o que está descrito na embalagem. Então, esse é o tamanho do problema da indústria farmacêutica, e ela precisa de vocês. Vamos animar aí para Manaus. Ó. Até 2071, pessoal, todos os impostos da Zona Franca foram reduzidos para algumas atividades, entre elas a produção de medicamentos. Então, a Manaus tem uma fábrica lá, que é a Nova Med, produz 1,5, já aumentou, até onde eu vi, 1,5 bilhão de comprimidos por mês. Agora está entrando a Ipera lá. E vai fazer uma fábrica maior do que essa da Nova Med. Eles estão precisando de farmacêutico lá para trabalhar na Vai indústria. ficar mais caro aqui, então. Aqui vai ficar mais caro a medicação do medicamento. Porque se a produção migrar para lá... Aí o IOF teve 22%, que por fim. E, Pedro, tem mais coisa mudando nessa questão tributária ainda para o ano que vem. Que o pessoal teve uma reunião aqui hoje, uma palestra, né, da contabilidade. Tem muita coisa mudando aí para o ano que vem, cara. Eu não consegui acompanhar direito, mas é essa questão fiscal que movimenta o país, cara. Onde tem menos imposto, a galera vai. A gente tem que começar a fazer isso também. Tá? Aonde? Lá em Belém? Vamos para lá, eu vou comprar passagem, eu vou. Vou. Tá muito caro, né? Vamos, pessoal, para Belém? Mas você já é mais Belém de Belém, é a emergência, né? Se aceitar com carne. Que isso, Pedro? Eu tô gravando a aula. Vou ter que te censurar, colocar um pi. Hein? Então, ó, não vamos entrar muito nessa parte aqui, tá? Vamos passar mais para o que interessa agora, que é a curva analítica, pessoal. A gente agora chegou no recheio do bolo. É o que eu preciso treinar com vocês. Vocês precisam dominar essa arte. Já. Mas é assim mesmo. As coisas se repetem na vida. Ué. Veja. Exatamente. É isso aí. Então, como é que a gente quantifica um princípio ativo? A maioria dos métodos instrumentais determina inicialmente um sinal analítico, como absorbância, área de pico cromatográfico ou intensidade de resposta. Vamos ver se vocês aprenderam hoje, porque se vocês viram isso várias vezes, né? Esse sinal precisa ser convertido em concentração por meio de uma curva analítica. A curva analítica relaciona um eixo X, que vai ter as concentrações do padrão, e um eixo Y, que é a resposta do equipamento. E isso aqui, pessoal, se aplica a absolutamente todas as técnicas de controle de qualidade. Todas vão ter um equipamento sentindo um sinal, detectando um sinal, e esse sinal vai estar atrelado a uma concentração, a uma quantificação. Beleza? Espectrometria UV-Vis, ó. Cromatografia líquida de alta eficiência, cromatografia gasosa, espectrometria de massas. Todos esses equipamentos passam por essa etapa, que é construir a curva analítica, a curva de calibração. Essa curva, pessoal, ela precisa ter linearidade. Qual que é a importância da linearidade, minha menor aluna? Cada vez que eu aumento a quantidade do analito, o sinal tem que aumentar proporcionalmente. Então, se eu duplico a concentração do analito, o sinal precisa duplicar também. O que o equipamento percebe, né, como sinal dentro da amostra tem que seguir a mesma proporção de aumento de concentração do analito. Isso é linearidade.
E eu preciso garantir que essa linearidade exista para eu poder confiar no meu método analítico. Se ele não tiver linearidade, eu não posso confiar nele. Então isso vai estar, pessoal, na RDC 166. Prepare-se para a sua entrevista na Bioquímico. RDC 166 de 2017. Ela define como é que as validações são feitas. E para validar um método analítico do controle de qualidade para quantificação, é necessário aplicar RDC 166 nele, tá? E tem a linearidade dentro dos parâmetros. Ela é um dos parâmetros obrigatórios da validação de métodos, deve ser demonstrada por tratamento estatístico apropriado, eu vou mostrar para vocês. E uma das informações, né, que são obtidas nessa questão é o coeficiente de correlação. As coisas estão correlacionadas, pessoal, com um alto coeficiente de correlação, quanto mais ele se aproxima de 1. Então vamos dizer assim, está linear quando ficar muito próximo de 1. E nesse caso, para validação desses métodos de quantificação analíticos, ele tem que estar o mais próximo de 1 possível, o coeficiente de correlação, porque isso que é a prova de linearidade entre os pontos, tá? É o que estou explicando aqui. Então vem comigo, uma farmácia de manipulação produziu um lote de 6.000 cápsulas de minoxidil 5 mg. É possível isso acontecer? 6.000 cápsulas dá para fazer em quanto tempo lá na sua farmácia? Demora? Se a gente colocar todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, Dá pra fazer, porque os meninos fazem um negócio tão rápido, eles não precisam. Nossa senhora. 6.000. Eu acho que dá. Para verificar o teor do princípio ativo, ó, foi utilizado um método de espectrofotometria no ultravioleta. Então, quando essas amostras de minoxidil forem encaminhadas para a empresa que vai fazer o controle de qualidade, tem que ser feita uma boa amostragem, certo? E aí essas cápsulas chegam lá e eles vão fazer a análise na espectrofotometria do ultravioleta. É necessário construir a curva com o padrão de minoxidil. A curva vai te dar uma equação de reta. O eixo Y vai ter o sinal, que é a absorbância, e o eixo X vai ter as concentrações. Calma que eu vou mostrar isso para vocês mais de perto ali. Agora é só para introduzir o assunto. Olha o coeficiente de correlação que eu tive, 0,99. E isso aqui é o ideal, eu não posso exigir, não posso permitir menos do que isso. Se for 0,98, já não é uma correlação adequada. É 0,99, aí o que vem depois do 9 está tudo bem. Mas tem que ter o 99 ali, entendeu? Porque isso indica uma excelente correlação entre os pontos. Ou seja, eu tenho linearidade, tá? Após o preparo da amostra e das diluições necessárias, foi obtida uma absorbância de 0,602. Então ele pegou essas cápsulas, triturou o conteúdo delas, né? Retirou da cápsula e tal, fez uma medição, achou 0,602. Com base nesses dados, responda. O coeficiente de correlação indica que a curva analítica apresenta linearidade adequada? Sim. Olha aqui, ó. Na prática, o R tem que ser maior ou igual a 0,99. Se ele for 0,9999, tá bom, mas ele tem que ter os dois 9 no mínimo, tá? Então, como na nossa curva o R era 0,99265, tá adequado. Vocês perceberam que eu vou cobrar de vocês a interpretação? Não é decoreba, é interpretar. Ó. Eu posso até colocar a parte da legislação da RDC 166 que fala do coeficiente de correlação, mas eu vou te pedir para interpretar um caso desse, como do minoxidil. Qual a importância da curva analítica para a determinação do teor do medicamento? Se eu não fizer essa curva analítica, pessoal, eu não tenho como confiar no meu medicamento para quantificar o minoxidil na minha amostra. Essa curva vai provar que o meu equipamento é eficiente, vai ser ajustado à determinação e vai permitir que eu identifique nessa absorbância a concentração de minoxidil da solução. Por que os fatores de diluição devem ser considerados no cálculo da concentração final? Pessoal, não dá para pegar o minoxidil e jogar lá no detector, certo? Eu tenho que fazer uma solução, eu tenho que triturar o conteúdo das cápsulas, coletar uma amostra disso, pesar, solubilizar, diluir,
Aí eu faço a análise da solução depois dessas diluições. Vocês concordam que eu tenho que voltar nas diluições para encontrar o valor disso no pó? Ou não? Ou deixa quieto? Ou eu tô maluco? Ou eu tô doido? Vê se faz sentido, ó. Tem como eu colocar a cápsula de minoxidil para ser analisada, pessoal? Não tem. Então, esses equipamentos que a gente comentou, eles vão precisar que eu dilua esse conteúdo das cápsulas, uma massa adequada que eu pesei, faço a diluição, faço diluições em outros balões, com balões todos volumétricos, porque eu tenho segurança do volume que está sendo adicionado. Coleto uma amostra lá da última diluição e essa amostra vai ser analisada no equipamento. Depois que eu quantifiquei quanto de minoxidil tem nessa amostra final, lembra que ela veio de um pó, que ela foi diluída? Eu tenho que voltar essas diluições até encontrar quanto de minoxidil tem no pó. Quantas cápsulas eu usei para fazer essa massa de pó? Aí eu chego na massa de minoxidil por cada cápsula. Alguém não entendeu? Não entendi nada. Vamos de novo. Peraí. O Y é sinal de absorvância. O X é o quê? Então, se essa absorbância foi 0,602, como é que isso aqui fica dentro da equação? Para eu encontrar a concentração de minoxidil na amostra. É isso que a gente vai aprender hoje. Eu vou substituir o 0,602 pelo Y. Aí eu fico... Aí com uma variável só eu consigo encontrar o valor de X. X é uma concentração. É, concentração. Então. É. Aí quando eu encontro isso, Marina, na solução final, isso foi resultado de 2 diluições de um pó. Eu tenho que voltar, então, nessas diluições, fazer as contas ao contrário, por assim dizer, né? Para encontrar a concentração de minoxidil no pó. Tem um exemplo melhor. Isso aqui foi só para introduzir o assunto e deixar vocês em dúvida mesmo. Mas eu vou explicar um passo a passo. Porque a gente vai subir degrau por degrau aqui nessa aula. Logo esses caras. Hoje é o primeiro degrau. Eu gostei, eu joguei no Google escada e veio isso aí. O que é isso aí? Lá no Rio, lá na Lapa. Do lado Então. da Boca de Fumo. Eu queria... Sério? Ah, eu vou ter que tirar isso da aula então. Né? Cheiro de xixi. Claro que tem, gente. Não. Eu nunca fui nisso aqui não. É do Rio, é zona central. Eu achei bonita a escada, eu coloquei. É lindo, é turístico. Lá é feito só para gringo. Não é feito para quem trabalha. Vai pra CAT, não, é pra gringo. Vocês gostaram da escada ou não? Para gringo é lindo, sabe? Vocês entenderam por que da escada? Do lado, é. Hoje a gente vai dar o primeiro passo na escada do controle de qualidade, tá? Então, pessoal, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu vejo que a gente já discutiu essas questões. Ó. Antes de analisar a amostra, então, eu preciso fazer a curva. Ó. Qual que é a etapa? Eu preciso primeiro preparar as soluções padrão de paracetamol. Tá? Mas você tá no minoxidil? Parei do minoxidil, agora a gente vai para paracetamol. Então, o minoxidil foi só um exemplo para... Fala mais devagar. O minoxidil foi só um exemplo para deixar vocês em choque mesmo. Agora calma, distrai, volta para cá. Porque eu trouxe um recorte da farmacopeia do paracetamol para vocês. Então, ó, eu vou dar esse exemplo aqui, ó. Determinação do teor de paracetamol por espectrofotometria ultravioleta. Você quer fazer a mesma coisa do minoxidil, só que com paracetamol agora. Não é com minoxidil mais. Imagina que o laboratório de controle de qualidade deseja determinar o teor de paracetamol presente num lote de comprimidos. Antes de analisar a amostra, é necessário construir uma curva analítica utilizando soluções padrão de concentração conhecida. Pessoal, você tem que sair daquilo que você conhece para explorar aquilo que você não conhece. Então você vai usar um padrão de paracetamol que você conhece a concentração, vai escolher 5 concentrações diferentes, vai fazer a análise deles no equipamento. E essas concentrações aumentam de uma para outra. São 5 concentrações diferentes, concorda?
É isso que vai determinar se o seu método tem linearidade. Porque conforme aumenta a concentração do paracetamol, a intensidade do sinal tem que aumentar proporcionalmente. Isso é medido quanto à linearidade, é aquele R lá que eu mostrei para vocês. Quanto mais próximo de 1, mais linear. Precisamos fazer a determinação matemática do R à mão? Não. Hoje eu vou ensinar como é que obtém isso no Excel, tá? Vem comigo. Quais são as etapas? Você vai preparar soluções padrão de paracetamol, medir a absorbância de cada solução. Então, as 5 concentrações, você vai medir a absorbância das 5. Construir um gráfico de concentração versus absorbância. Ajustar a reta de regressão para encontrar o valor de R e a equação de reta. E utilizar a equação para determinar a concentração das amostras desconhecidas. Então, quando você fizer as 5 soluções de concentração conhecida de paracetamol, usando o padrão de paracetamol, você vai obter a absorbância das concentrações. Olhando para essa tabela, você sabe me dizer se está linear ou não? Se tem linearidade? Só de olhar para a tabela é complicado, não é? Uai, você estragou minha cartada final. Olha aí, ó. Essa tabela, então, pessoal, você precisa matematicamente demonstrar essa linearidade. Como é que você vai fazer isso? Com Excel. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colar essa tabela no Excel. Beleza? Colar na primeira célula do Excel. Aí vocês vão aqui, ó, em inserir. Quando vocês clicarem em inserir, vai aparecer essa telinha aqui de baixo, certo? Aí vocês vão escolher esse gráfico aqui, que é o gráfico de dispersão, e vão escolher essa dispersão. Não é difícil, não, é fácil. Hã? É o sinal que usaram, né? De dispersão. Clicou aqui, lembra que a tabela foi selecionada, tá vendo? Beleza. Vai aparecer isso. Vejam os pontos, ó, em que no eixo Y eu tenho as absorbâncias, que são o sinal, a intensidade do sinal. No eixo X eu tenho as concentrações. Entenderam? Beleza. Fiz isso. Agora eu vou clicar no gráfico, porque ainda não tem a equação de reta nem o valor de R, para eu saber se está linear ou não. Clicando no gráfico que foi gerado, eu vou clicar em design do gráfico. Está um pouco mais para frente aqui nessa região do Excel. Clicou em design do gráfico, vai aparecer tudo isso aqui para vocês. Vocês vão vir em layout rápido. Layout rápido, vocês vão escolher exatamente esse aqui, que vocês vão reparar que lá dentro dele tem um f de x. Esse f de x vai ser a equação de reta. Então esse é o layout que tem a equação de reta. Com o gráfico selecionado, clicando aqui, vai aparecer isso aqui para vocês, ó, a equação de reta e o valor de R. Agora interpretem comigo. Esse valor de R de 0,9998 indica linearidade? Sim. Então, se esses valores forem reais, no seu equipamento, conforme aumenta a concentração, o sinal obtido também aumenta de forma linear. Posso confiar nesse método? Posso. Ele é linear. Isso é um tipo de tratamento estatístico, entre aspas, associado ao controle da qualidade físico-químico de medicamentos. Ô, louco! Aí você pega, tira isso aqui, trata o gráfico, coloca o nome certinho, coloca a absorbância aqui, concentração em microgramas por ml, está pronta a sua curva de calibração com a equação de reta e o coeficiente de correlação entre os pontos. Aí agora você vai pegar lá os comprimidos de paracetamol do lote. Você não sabe quanto que tem dentro deles de paracetamol. Vamos dizer que você faz as diluições, tritura eles, pega uma massa, dilui. Aí lá naquela amostra final você vai quantificar a concentração de paracetamol.
Aí você encontra uma absorbância de 0,3. Qual que é a concentração associada à absorbância de 0,3? Como que eu posso descobrir isso? Vai estar aqui entre 10 e 13, né? Sei lá, um 12,7, não é? Aí pensa comigo, gente. Nós vamos ficar fazendo o gráfico e passando régua no gráfico para ver a quantidade a concentração de uma associada a uma absorbância? Não. O que a gente vai fazer? Na equação de reta, você substitui o valor de absorbância pelo y. E aí ele vai achar o x corretamente, matematicamente. Porque esse gráfico é isso. É um y equivale a um x. Todos esses pontos que estão marcados aqui, ó, são os y e os x daquela tabelinha que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, com base naquele comportamento, essas absorbâncias intermediárias que você encontrar vão seguir a mesma lei, a mesma equação de reta. Então, é só substituir pelo valor de y, a absorbância, você vai encontrar o valor de concentração correspondente. Foi, Hudson? Tá tranquilo? Então você fez uma cara assim. Pô, será que ele não está entendendo? Não, tô entendendo. Ah, tá. Tá bom esse jeito que eu estou explicando para vocês? Estão conseguindo entender? Se eu conseguir fazer vocês entenderem de primeira, hoje, pode pôr uma estátua minha ali, ó, na praça. Mas eu só faço questão de que esteja fazendo sentido para vocês o que eu estou falando. Porque... Tá, não tá? Ah, que bom. Vem comigo então, Marina, ó. Vamos aplicar a equação de reta. Agora é com paracetamol mesmo. Olha como é que tá tudo explicadinho para vocês, gente. Que orgulho dessa aula, ó. Durante a análise de uma amostra de comprimido de paracetamol, o espectrofotômetro forneceu a seguinte resposta. Ele encontrou uma absorbância lá, ó. Claro. Vai, ué. Mas, Marina, olha só. Calma, não preocupa com a prova, não. Entenda. É. Não é que controle de qualidade matemática, uma das ferramentas, né? São os números, né? Ó, você obteve uma absorbância lá da sua solução de paracetamol, 0,344. Você vai substituir o valor de y pelo 0,344 e vai encontrar o x, que é a concentração dele na amostra. Então, tomar cuidado, se eu pedir para passar o 0,344 para lá, você vai para o negativo, vai ficar negativo. Aí deixa eu conseguir errar isso ainda, tá? Pessoal, vamos voltar. Ó, Marina, 0,344 é porque eu coloquei o 0,344 no lugar do y, certo? É igual a 0,0234x menos 0,007. O 0,007 não está subtraindo do lado de cá? Eu tenho que passar ele para o outro lado, porque eu tenho que deixar o termo que está com x isolado, sozinho, né? Se esse termo que está negativo passa para o outro lado, ele vai positivo. Então fica 0,344 mais 0,007. Por isso que está esse 0,344 mais 0,007. Aí do outro lado da equação vai ficar o 0,0234 vezes x. Ele não está multiplicando o x? Para o x ficar sozinho, esse aqui tem que passar dividindo o outro lado da equação. Mas não adianta só falar, você tem que fazer. E eu já montei uma lista com... Depois eu vejo ali. Pelo menos 25 exercícios tem. Pelo menos? Pelo menos. O que é isso, rapaz? Mas é só para vocês treinarem. Pode ser que sim. Principalmente na avaliação valendo 2, né? Mas poderia dar uma avaliação valendo 3 e depois valendo esse, entendeu? Mas já começou Lógico. a apelação? Lógico, 10º período. Olha só, deixa eu pensar uma Espera aí, 0,5 é se for na semana de seminário de Não, pesquisa. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você ainda quer mais? Lógico, vai ter que na realidade da pesquisa, nosso TCC vai ser apresentado lá. Vai. Então, de qualquer forma, a gente é obrigada a isso. É, vai ganhar Tem 0,5. que trabalhar e tem que também. Tchau. Mas Mas você tem certeza que você quer discutir isso agora e atrapalhar meu raciocínio? não, pode falar
Ah, então beleza. Depois você me fala. Por que aquele X vem pra cá? Por que esse X veio pra cá? Esse X aqui? Porque eu isolei ele para que ele ficasse sozinho. Eu tô falando que é mais fácil jogar o X pra lá e jogar pra cá. Ah, não. Marina, eu tenho certeza que você vai aprender a fazer isso aqui. Ó, qual que é a interpretação disso, gente? A concentração da solução analisada é de 15 microgramas por ml. Vocês entenderam que agora eu cheguei num valor de concentração, que agora eu tenho que voltar? Então, beleza, desse exemplinho aí. Essa aqui, pessoal, é a monografia do paracetamol na farmacopeia brasileira. E nessa monografia tem as características do pó e como é que você faz o controle de qualidade dele. É por isso que eu trouxe, resumida, a metodologia para o doseamento de paracetamol por espectrofotometria em UV para vocês, para mostrar para vocês hoje. Qual que é o princípio desse método? Ó? O teor de paracetamol é determinado por espectrofotometria no ultravioleta, medindo-se a absorbância da solução da amostra em 257 nanômetros. O que significa o 257 nanômetros? É o comprimento de onda da luz que eu vou usar. É um comprimento de onda em que o paracetamol absorve essa luz. E aí pode ser quantificado nas amostras. Essa quantificação pode ser realizada por comparação da absorvância da amostra com uma solução padrão de paracetamol. Lembra que eu falei que você tem que escolher os 5 pontos feitos a partir do padrão, com concentração conhecida. Depois você mede a sua amostra com concentração desconhecida. Então você vai construir uma solução padrão de paracetamol com diferentes concentrações. E qual que é o critério que está lá na farmacopeia associado ao paracetamol? O medicamento deve conter entre 95% e 105% da quantidade declarada de paracetamol. Então vejam que a lei não te obriga a ter sempre 100% do conteúdo declarado. Você pode ter entre 95% e 105%, tá? Isso quem diz é a farmacopeia brasileira. Então dá uma olhada nesse procedimento. A gente vai pegar 20 comprimidos de paracetamol, pulverizar esses comprimidos. Teve que ter tido uma boa amostragem desses comprimidos no lote, tá? Pulveriza. Aí eu vou pesar 150 miligramas desse paracetamol. Depois eu vou transferir esses 150 miligramas para um balão volumétrico de 200 ml. Depois eu vou adicionar 50 ml de NaOH, 100 ml de água, até completar lá o restante com água, os 200 ml do balão. Vou agitar durante 15 minutos esse balão volumétrico de 200 ml. Completo o volume para 200 ml. Homogeneizo e filtro. Aí desse balão de 200, eu vou pegar 10 ml dele e passar para um balão de 100. Homogeneizar. Completar o volume com água. Faço uma segunda diluição. Desse balão de 100 eu pego 10 ml e passo para um outro balão de 100 ml. Adiciono 10 ml de NaOH, completo o volume com água. Essa última solução aqui é que eu vou fazer a leitura nesse valor de absorbância. Então vocês perceberam que eu fiz todo um caminho até chegar na solução que ia ser lida pelo equipamento? Marina, se tiver muito concentrado, o equipamento tem problemas. Tem que ser uma quantidade pequenininha de paracetamol para ele conseguir ler, enxergar, entendeu? E eu também não posso colocar um comprimido lá direto, que é impossível. Tem que pegar 20 comprimidos, triturar, pesar uma massa, diluir, filtrar para que não tenha corpos sólidos de sais ou de outros componentes, carboximetilcelulose que entra no comprimido, entendeu? Aí quando eu faço essa quantificação nessa solução aqui, pô, mas essa concentração está nos 10 ml. Esse 10 ml veio de onde? Aí eu tenho que voltar para a quantidade por 100 para ver quanto de massa de paracetamol tinha ali. E ir voltando esse fator de diluição até chegar no paracetamol dos 20 comprimidos. Foi agora? É complexo isso, gente? Vocês acham que tem que saber? Ser farmacêutico só é bom porque a gente sabe fazer isso. Só nós sabemos fazer isso. Juro para você, minha melhor aluna. Para nós termos a capacidade de conseguir... Esse engenheiro aqui,
Talvez sim. Se fosse engenheiro químico. Se fosse, talvez a engenharia química também consiga. Mas dentro da área da saúde que eu estou falando, entendeu? Dentro da área da saúde, quem consegue ter esse raciocínio? Me diz. Só nós, cara. Que nós somos o curso mais exato da área da saúde. Agora, se você pegar a engenharia química, beleza. Ele é da área de exatas, né? Mas não é da área da saúde. Sacou? É sabor saúde. Então eu trouxe essa situação problema para vocês, gente, que é isso que eu acabei de explicar do paracetamol. E lembra que eu falo para vocês que aqui na autoescola eu não estou aqui para dar aula para vocês passarem na prova só? Isso caiu num concurso. E quem é que acertou essa questão no concurso? Teve gente que acertou. O que acontece, meu melhor aluno? Esse tipo de situação, uma questão dessa no seu concurso, e vocês vão prestar concurso uma hora ou outra, é o que te coloca na vaga. Que todo mundo vai errar. A maior parte das pessoas vai errar. Então é o que te deixa na frente, tá? Então a indústria farmacêutica produziu um lote de comprimidos de paracetamol, 200 miligramas, tá? Antes da liberação do lote para comercialização, você, no laboratório de controle de qualidade, deve verificar se o teor de princípio ativo está dentro dos limites. A legislação diz que esse teor é de 95% a 105%. Para isso será utilizado um método por espectrofotometria no ultravioleta 257 nanômetros. Alguém quer uma explicação sobre a espectrofotometria? Vocês já tiveram isso, né, em disciplinas. Não, mas a gente não chegou nesse... Nanômetro é o comprimento de onda, que a gente fala, ele é medido em nanômetros. Mas só tem esse. Tem maiores. Dependendo do valor ali, eu tenho diferentes espectros de luz. Então, o visível mesmo, tem uma camisa maneiraça, se vocês quiserem me dar de presente de aniversário, uma camisa maneiraça, mano, que tem esse espectro da luz. Aí o visível é pequenininho, tem luz ultravioleta, luz... tem as ondas de rádio, sei lá, tem várias frequências, né, de onda, né? E aí a luz visível é, vamos dizer assim, um pequeno pedaço de frequências dessas. Mas ele é o mais usado? Isso aqui tem que ser usado nesse comprimento de onda por conta da absorvância do paracetamol. O paracetamol, quando é quantificado, ele tem que absorver. Eu tenho que usar um comprimento de onda que o paracetamol se adequa e absorve. Com certeza tem outros componentes que podem absorver bem nesse comprimento de onda também. Mas cada molécula vai ter a sua, entendeu? Então, olha aí, ó. Inicialmente, 20 comprimidos foram triturados, obtendo-se uma massa total de 8,1894 gramas. Do pó resultante foi pesado uma amostra de 250 miligramas, que foi transferida para um balão volumétrico de 250 ml. Após a adição dos reagentes, homogeneização e filtração, foram realizadas 2 diluições sucessivas. Inicialmente, uma alíquota de 25 ml da solução foi transferida para um balão volumétrico de 100 ml e o volume completado com água. Em seguida, uma alíquota de 10 ml dessa solução foi novamente transferida para um balão volumétrico de 100 ml, completando-se o volume com água. A solução final foi analisada por espectrofotometria UV em 257 nanômetros, obtendo-se os seguintes resultados. Então, qual foi a massa dos 20 comprimidos? Essa que eu falei para vocês. Qual foi a massa da amostra utilizada para análise? Então, dessa massa aqui, eu peguei 250. Qual foi o teor declarado pelo fabricante? 200 miligramas de paracetamol por comprimido. Qual o comprimento de onda utilizado? 257 nanômetros. Qual a absorvância da solução final? Tudo isso dado para vocês, 0,279. Qual é a equação de reta? Dada para vocês também, porque não tem outro jeito de você calcular a concentração se você não usar a equação de reta e se não te der o valor de absorvância da amostra. Onde Y é a absorvância e X é a concentração de paracetamol na solução final. Pessoal, eu fui um pouco megalomaníaco. Eu decidi começar com aquilo que é mais complexo
No início do período já, porque é a hora em que vocês estão mais concentrados. Não vamos deixar isso para o final, não. Vamos encarar os problemas de frente desde o começo. Mas, obviamente, que eu não sou uma pessoa má, vocês me conhecem. Eu não vou colocar um trem difícil desse aqui para você resolver na prova, não. Por isso que nós estamos fazendo junto em aula. Não tem cabimento eu forçar vocês a resolverem um negócio dificílimo desse em prova, não. Que é complexo. Só que vocês precisam saber que esse negócio existe. Isso é uma dor que a indústria tem. Não tem profissional para fazer isso mais. Eles estão diminuindo. Então é uma questão de concurso, é complexo, mas vocês dão conta, eu sei que dão. Eu acredito em vocês. Eu acho que já teve bem piores. Já? Também, né? Então olha isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é aquela curva de calibração que eu fiz anteriormente. Lembra? A gente montou essa curva de calibração no Excel. Então é a mesma equação de reta, tá vendo, ó? Então, lá no início da aula, a gente montou uma curva de calibração que acabou servindo para a gente resolver o problema do paracetamol. Então, quando eu tenho essa absorbância que foi dada aqui, ó, da solução final, 0,279, o 0,279 vai equivaler a um valor aqui no eixo Y. Qual concentração equivale a ele? Quando você utilizar, então, a substituição do Y pelo 0,279, você vai encontrar o valor de X, que é a concentração dessa solução final que vai estar aqui no eixo X. Foi? Olha lá, ó. Y igual a 0,0234x menos 0,007. É a mesma equação de reta que a gente tinha montado. Só que agora eu te dei um valor de absorbância diferente, 0,279, coloquei no lugar do Y. O resto continua igual. Aqui está positivo, vem para cá. Aqui está negativo, vem para cá, positivo. Aí, 0,279 mais o 0,007, 0,286. Fica igual a 0,0234x. Esse número está multiplicando o x. Ele vem passar para cá, dividindo. Por isso que ele vem para baixo aqui, ó, da fração com 0,286. Qual que é a concentração, então, de paracetamol nessa solução final? Você entendeu, Pedro? Quer que volte? 12,22 microgramas por ml de paracetamol nessa solução final. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui? Isso eu preciso desenhar. Porque até eu mesmo tenho dificuldade com essa questão. Eu não vou conseguir só falar, eu preciso desenhar. A gente tinha lá os 20 comprimidos, beleza? A gente triturou almofariz lá e pistilo. Deixa quieto, não vai me zoar meu desenho, não. Almofariz e pistilo. Triturou, vai dar uma massa de... É porque eu não tenho como, Pedro. Ó, deu um pó. Pó. Esse pó, pessoal, eu peguei, eu acho que está ali no problema 150 miligramas. Esse 150 miligramas, galera, ele foi para um balão volumétrico de 250 ml. Esse 150 miligramas, eu acho que é 150, pelo que eu me lembro ali. Depois, 25 ml foram para o balão volumétrico de 100. Depois, 10 ml foram para o outro balão volumétrico de 100. Aí, nesse aqui, eu fiz a análise e encontrei essa concentração. Mas vocês concordam comigo, então, que eu tenho que voltar essas diluições para encontrar qual que é a massa de paracetamol no pó? Faz sentido? Não espero que vocês compreendam e já saiam fazendo isso da aula hoje. Eu montei exercícios para nós a respeito. Mas eu vou só mostrar como é que faz na aula hoje, tá? Junto com vocês. Então eu tenho que desfazer a segunda diluição, que eu peguei 10 ml do balão de 100 e coloquei num outro balão de 100 ml. Foram retirados 10 ml diluído para 100, na última diluição. Então isso pode me dar um fator de diluição, né? Que é 100 dividido por 10,
que é igual a 10. Então, quando eu multiplico, pessoal, o 12,22 por 10, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a concentração que eu achei aqui e transferindo essa concentração para cá. Porque quando eu peguei 10 ml daqui e coloquei aqui, tinha uma massa de paracetamol dentro desses 10 ml que se diluiu aqui. Mas se diluiu em quantas vezes? Em 10. Então, quando eu multiplico ela por 10, eu encontro a concentração nesse balão. Tá? Aí eu vou transferir agora para o balão de 25. O que aconteceu no balão de 25? Qual que é o fator de diluição? É 100 dividido por 25, que é 4. Então eu tenho que pegar esse 122 que eu achei aqui, depois de multiplicar o 12 lá por 10, e multiplicar por 4. O quê? Fala aí. Não era 250? Isso. Sobrou ali 250 Ah, é. sem 100. Mas foram retirados 25 ml do de 250 e colocados no 100. Então, vamos dizer assim, a segunda diluição aconteceu aqui, a primeira diluição aconteceu aqui. Esses 25 que eu pus por 100, o fator de diluição é 4. Então, eu pego aquele valor que eu achei e multiplico por 4 para achar a concentração desse balão de 25. 488,89. E aí, a solução inicial foi preparada em balão volumétrico 250. Então, nessa solução inicial, qual era a concentração dela? 488,89 microgramas por ml. Essa era a concentração. Qual é a massa, então? Se ela tinha 488,89 microgramas por ml e o balão tinha 25 ml, qual a massa de paracetamol dentro dele? 122,222,5 microgramas. 122,2225. Tem alguma coisa... Essa vírgula eu coloquei no lugar errado. Desculpa, pessoal. Não, eu não vou cobrar um exercício desse em prova, não. Mas em exercício, sim. Exercício vocês vão poder fazer com consulta, o exercício valendo 2. Em prova, vamos dizer assim, eu faço um juramento aqui. Se eu fizer isso, tá gravando. Eu não vou colocar um exercício desse nível na prova, não. Isso aqui é muito complexo para uma prova. Demora muito. Demora muito. Mas, por exemplo, na avaliação valendo 2, eu posso, certo? Pode perder tempo para entregar. Mas se bem que ia ser bom colocar na prova e ver vocês fazendo isso na prova. Né? Gente, não vai ser nesse nível, mas vai ter alguma coisinha, tá? Não, você acabou de falar. Não, mas não vai ser nesse nível. Não vai ser nesse nível de dificuldade, com 3 diluições, entendeu? Pode ter com uma. Pode ter com uma diluição, sacou? Pô, no mínimo uma diluição, né, Hudson? Uma só. O que me interessa é que vocês aprendam. Não que vocês tirem nota e... Beleza? Então, qual a massa de paracetamol nesses 250 ml? 122,22. Essa massa, pessoal, estava em quantos miligramas? Que eu peguei do triturado para pesar? Em 250. Faço uma regra de 3. Se eu tinha 122,22 miligramas de paracetamol dentro desses 250, que foi o que eu pesei de pó dos comprimidos, a massa do pó total dos comprimidos era 8,1894 gramas, que eu tenho que transformar para miligrama. Então, dentro do exercício que eu fiz para vocês, tem transformação, conversão de unidades. Vocês precisam saber converter unidades. Se em 250 miligramas tinha 122,22, em 8,1894 vai ter X. Regra de 3. Foi? Então, qual que é a massa de paracetamol naquele pó que foi pesado? 4,003. 4.003 miligramas. Isso aqui correspondia a quantos comprimidos? 20. Se eu tiver toda essa massa de miligramas correspondente a 20 comprimidos, quantos miligramas por comprimido? É só pegar isso aqui e dividir por 20, certo? Dividindo por 20 vai dar 200,19 miligramas por comprimido.
Portanto, o teor encontrado foi de 200,19, arredondando 200,2 miligramas por comprimido. Está dentro da especificação? Pessoal, vocês viram o caminho que foi para conseguir voltar no comprimido? Eu não vou cobrar nesses moldes para a prova. 3 diluições diferentes, mas pelo menos umas 2 dá para pôr, né? 200,19, pessoal, é 100,09% da concentração declarada na caixa. Pode, 100,09 pode, é de 195 a 105. Beleza? Interprete agora, ó, com 100,1% teu declarado, eu posso aceitar esse lote? O valor fica praticamente igual ao teu nominal de 200 miligramas por comprimido. Vejam que foi uma caminhada longa aí nos instantes finais da aula, mas esse é que é o intuito, pessoal, mostrar para vocês que esse trem existe, que não é um bicho de 7 cabeças, dá para fazer. Eu só não vou dificultar em momento algum a prova para vocês, cara. Então, A questão não é muita coisa, a questão é cada decimal que a gente tem dificuldade de conversão. caso decimal, conversão de unidade. Se você botar muito zero, aí que parece banana. Aí, galera, ó, rapidinho antes de vocês ir embora. Não, pode ficar em pé se quiser, não tem problema não. Eu vou só passar aqui rapidinho na nossa pasta, porque eu já montei o exercício para vocês, entendeu? Eu queria só mostrar, eu vou colocar lá no AVA para vocês hoje. Aqui, pessoal. Estão vendo ali, ó? Então, é uma lista de exercícios que eu montei para vocês. Meu Deus, Antônio. Vai fazer parte dos 2 pontos. Oi? Eu não ativei, não? Não. Por isso que você tá. Todo mundo, você vai ouvir todo mundo. Ah, eu não sei mexer ainda, porque eu Só comprei. apertar no amarelo. É igual o meu. Não, o meu é quadradinho. Só apertar aqui, ó. Ele tem que ficar verde, ó. Mentira, Aí Pedro. ele cancela o ruído. Mentira que é isso. Não é, Lori. Ele ficou verde? Mas você tá gravando mesmo? Tô, ué. Ele tá gravando com. Dá pra ouvir a voz de todo Pelo mundo. OBS Studio. Vou interromper a gravação.